Tem a palavra a doutora Ana Sousa Dias, jornalista do Diário de Notícias. Chama ao palco o diretor do IPATIMUP I3S, Universidade do Porto, professor Manuel Sobrinho Simões, professor Álvaro Laborinho Lúcio, presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho, doutora Célia Reis, CEO da Altran, professor João Vieira da Escola Secundária Dona Maria II em Braga, doutor Manuel Carvalho da Silva, investigador do Centro de Estudos Sociais, engenheiro Miguel Santos, diretor de desenvolvimento da Bosch Portugal, e Dr. Nicolau Santos, jornalista do Expresso. Bom dia. Estão a ouvir-me? Não. Sim? Agora estão a ouvir? Bom dia. Agora sim, estão a ouvir. O meu papel principal nesta sessão vai ser, como estão a imaginar, calar as pessoas. Portanto, nós já combinámos o tempo que cada um vai falar. Eu vou ter esse papel de pedir para cumprirem o tempo. 10 minutos para o professor Sobrinho Simões, que é a pessoa que vai fazer a comunicação, e 5 minutos para cada um dos comentadores. Como podem verificar pela composição desta mesa, que é uma maneira de dizer, nós estamos, de alguma maneira, a não cumprir uma das recomendações da professora Elizabeth Reisa Kuala, uma vez que mantemos aqui a dominância masculina, por um lado. O eurocentrismo, então, é absolutamente avassalador, mas a ideia deste debate é que é afastar um pouco a ideia de que a solução de tudo está na ciência. É isso que aqui estamos a fazer. Alguns são cientistas, o caso do Manuel Carvalho da Silva, mas temos um jornalista, é cientista da área social, pronto, das áreas... Já foram todos apresentados, eu não vou voltar a apresentar e vou dar a palavra imediatamente. Como há aqui microfones, se quiser usar o microfone, sim. Manuel Sobrinho Simões. Muito obrigado, Ana. Muito bom dia. Eu tenho imenso gosto de estar aqui. Isto é uma demonstração de criatividade. É difícil arranjar uma situação destas mais complicada, com tanta gente, e cada pessoa com 5 minutos e eu com 10 minutos, e a fazer a Rosalia telefonou-me e depois escreveu-me a dizer: atenção que você faz a apresentação de fundo, mas só tem 10 minutos. Bem, e portanto, é muito engraçado. Eu vou começar por fazer uma pergunta à Ana Sousa Dias. Tem consciência do que é? Porque é que se diz que é de pequenino que se torce o pepino? Põe-no ao microfone. Tenho consciência. Não, já sabe. Sim, tenho consciência, sabe, mas é uma coisa de... É a metáfora de que as crianças têm... Claro. Nós educamos as crianças. Mas está a falar de pepinos propriamente ditos. Claro. Sim. Mas não sabe? Não. Epá, mas isso lá está. Isto é que é o problema da ciência, percebem? E do jornalismo, sim. Não é só do jornalismo, é que as pessoas dizem todas, é de pequenino que se torce o pepino, mas não sabem o que quer dizer. Eu não quero chatear agora a Ana, que eu sou amicíssimo dela. Mas, não, e por exemplo, em Arouca até não se chama, porque o pepino tem umas coisas que chamam os olhinhos. E tiram-se os olhinhos, porque se não se tirar os olhinhos, o pepino não nasce bem. Tem muita rama e cresce pior e cresce torto. E em Arouca, por exemplo, faço também isso nas abóboras e nos melões. E em Arouca não se chama olhinhos, chama-se guias. E, portanto, há uma lógica, e o Presidente da República falou nisso. Esta nossa sessão chama-se a Ciência Connosco. E eu acho que devia-se chamar, como diria o Kennedy, nós com a ciência primeiro. E depois, em vez de pôr nós com a ciência, acho que a gente devia lhe chamar nós com o conhecimento e com a cultura científica.
E, por exemplo, os ditados populares é um bom exemplo de uma coisa que nós podemos usar nas nossas casas para ensinar as crianças. Para que as crianças percebam o que quer dizer. Esta coisa do pepino tem graça e, portanto, é um exemplo que pode estimular a curiosidade. E, portanto, o meu primeiro ponto Ana, é o da educação. Eu acho que para nós estarmos com o conhecimento e com a cultura científica, o problema é um problema da educação, é um problema de perguntar, é o problema da curiosidade, é o problema de ler. Eu acho que é extraordinário o que se está a fazer em Portugal com o Plano Nacional de Leitura e acho que não há coisa mais importante para a cultura científica do que estimularmos a leitura e, portanto, aparentemente não tem nada a ver com a ciência, mas para mim tem tudo e, portanto, a leitura, a curiosidade, as crianças, as creches, os jardins de infância e, portanto, essa seria a minha primeira nota, é que eu acho que não há solução nenhuma em Portugal que não passe por aumentarmos imenso a leitura das pessoas, a literacia. Nesse aspecto, o Presidente disse uma coisa, referia-se aos populismos e aos extremismos. Eu tenho um problema em Portugal muito maior quando eu vejo pessoas começarem a negar o valor da vacina. Nós chegámos ao fim deste desenvolvimento extraordinário que o Sr. Ministro mostrou e temos agora tipos da classe média e da média alta que acham que não vale a pena vacinar as crianças, que é um disparate. Temos tipos da classe média, média alta, que resolveram começar a ter as crianças em regatos, porque acham que se deve ter os partos, deve ser em água e de preferência água corrente. E não arranjam coisa melhor do que ir a ribeiros ter as crianças. Nós temos pessoas em Portugal que todos os dias assistem a coisas de publicidade enganosa em tudo quanto é meio de comunicação social, por exemplo, coma o produto X e Y e vê-se livre do cancro. Isto é de uma falta de cultura científica assustadora. Portanto, não é só o problema, para mim, não é o problema que é gravíssimo da falta de liberdade, é o problema da falta de conhecimento. E, portanto, para mim o primeiro ponto era a educação básica. O segundo ponto, para mim, é o do reforço das instituições. Nós temos que ter instituições, e por instituições, de novo, refiro desde as creches às instituições dos politécnicos, às instituições das universidades. Nós temos que ter instituições, nós não podemos fragilizar as instituições. É verdade que as instituições têm que prestar contas e têm que ser avaliadas, mas não há tecido português que se aguente se não tiver uma base institucional. E, portanto, seria a minha segunda nota, não é necessariamente instituições científicas, são instituições da sociedade civil, são instituições, portanto, não tenho dúvida nenhuma, temos que reforçar as instituições. O meu terceiro ponto, também, para mim é muito líquido, é a necessidade de políticas públicas. Políticas públicas que, no fundo, contrariem a nossa tendência para o minifúndio. O Sr. Ministro já disse isso na intervenção dele. Nós temos que estimular parcerias. E já agora eu continuo sempre a ficar muito irritado, porque vejo sempre as pessoas discutirem parcerias público-privadas. Nós precisamos imenso de parcerias público-privadas e de redes, mas ainda precisamos mais de parcerias público-públicas e não as fazemos. E é crucial termos parcerias público-públicas, termos redes, não as estamos a fazer, continuamos a ser minifundiários. Nós precisamos de ter, o Ministro também deu esse exemplo, por exemplo, novas associações, por exemplo, na forma de laboratórios colaborativos, que estimulem o reforço institucional através de redes e através de sinergias e não com a divisão. Eu penso que nós devíamos estimular imenso, e eu tenho a certeza que isto era estupendo para muitas escolas primárias e secundárias, se fizéssemos integrações verticais de ligação entre os politécnicos e as universidades e escolas primárias e secundárias. Nós temos todos a mania, e isto em Portugal, o número de cidades geminadas que há em Portugal, e de resto, não sei se já têm consciência disso, mas a maior parte das nossas cidades e vilas e aldeias deste país estão geminadas com os sítios mais variados. E a maior parte dos sítios eu não os conheço. Quer dizer, são geminados com coisas extraordinárias. Eu acharia muito mais graça que as faculdades, os politécnicos, as universidades, se geminassem com escolas primárias e secundárias. E o meu último ponto, portanto, educação, reforço institucional,
parcerias público-privadas e público-públicas por políticas públicas. O último ponto, nós temos alguma aversão à avaliação e não podemos. E, portanto, nós, seja o que for que façamos, nós temos que ter avaliação. A avaliação agora continua, não estamos aqui a discutir ciência, estamos a discutir conhecimento, estamos a discutir inovação social, se quiserem. Nós precisamos de avaliação e nós precisamos de ter recompensa ao mérito, nós precisamos de descontinuar o que não é bom, o que não presta, e recompensar o que é bom, e nesse aspecto os governantes devem dar o exemplo. Eu fiquei muito feliz, Sr. Ministro, quando já soube que não vão dar cabo dos programas doutorais. Porque eu ia morrendo quando me disseram que, sim senhor, ia haver bolsas de doutoramento individuais. Eu acho muitíssimo bem que haja, mas, pelo amor de Deus, o que devem fazer é avaliar os programas doutorais, os que prestarem devem ser continuados e recompensados, e os que não prestarem devem ser descontinuados. É um exemplo, mas, portanto, nós temos em Portugal um problema terrível, que é, nós não temos tradição de fazer, e depois não temos tradição de que os governantes sejam avaliados, os governantes e os líderes em geral, sejam avaliados em termos reais pelo que fazem. E, portanto, todas estas políticas que, para mim, são importantes para o conhecimento e para a cultura científica, têm que ser avaliadas, e eu gostava muito que os nossos governantes fossem exemplares. E cumpri o meu tempo. Hein? E ensinei-lhe o que é torcer o pepino. Já ganhou qualquer Saímos coisa. daqui a saber muito mais. Pode passar o microfone precisamente para o professor Álvaro Labrinho Lúcio. Muito bom dia, cumprimento-vos a todas e a todos, agradeço muito o convite para estar aqui, felicito-vos pelo dia, felicito-me convosco pelo dia, e a partir daqui eu entro na fase da minha angústia, porque me convidaram em primeiro lugar para falar 5 minutos, quem me conhece sabe que isto é um símbolo de impossibilidade, e em segundo lugar disseram-me praticamente à última hora que era para fazer um comentário a uma intervenção do professor Sobrinho Simões. Eu, quando soube disto, lembrei-me do meu amigo Nozes, meu colega do liceu, um cábula inteligente, que nos pontos escritos respondia sempre a cada pergunta do mesmo modo. Eu isto não sei, mas se fosse isto, era assim, assim, assim. Ora, se me permitem, pedindo que os 5 minutos comecem a contar de agora, eu diria, eu isto não sei, mas se fosse isto, era assim, assim, assim. Em maio de 1896, salvo erro, Émile Zola, no seu discurso aos estudantes de Paris, perguntou, a ciência procura a felicidade? Ele próprio respondeu dizendo, não, a ciência procura a verdade. E depois acrescentava, a questão está em saber se alguma vez se fará a felicidade com a verdade. E é interessante nós hoje recolocarmos perante a interrogação de Émile Zola. Ela era, na altura, perfeitamente compreensível. Nós estamos na fase da grande afirmação das ciências puras, que vinham na linha daquilo que era a grande expansão do renascentismo e era a importância da arte e das estruturas que vinham do pensamento iluminista e, portanto, a grande dicotomia naquela altura era entre o verdadeiro e o belo. O tempo foi passando, evidentemente, os 5 minutos obrigam-me a saltar historicamente de uma forma absolutamente brusca. Havia a dicotomia semelhante entre a razão e a emoção, dicotomia distrita, emoção do lado da arte e do belo, a razão do lado da ciência e do verdadeiro. O que é certo é que, decorridos 100 anos, a ciência pura foi-se deixando necessariamente contaminar. Foi-se deixando contaminar, nomeadamente por léxicos novos que invadiram, falsidade, probabilidade, o acaso, a criatividade. Surgiam os nomes que todos conhecem muito melhor que eu, o Karl Popper, David Bohm, Kuhn, François Jacob, por aí fora. E o conhecimento passou a tornar-se, ainda que com alguma aversão de muitos, razoavelmente interdisciplinar. E a pouco e pouco, justamente por isso, a ciência foi invadida por questionamentos de natureza ética. E a dicotomia deixou de ser entre o verdadeiro e o belo e passou a ser entre a verdade e o bem. E essa é uma questão que eu diria da modernidade. E que nos levou, por exemplo, já na segunda metade dos anos 90, a confrontarmos todos com a questão ou com a situação da clonagem humana. E porquê é que eu vos trago aqui a clonagem humana? Porque todos nós, cidadãos, e sobretudo aqueles que estavam mais próximos da comunidade científica, se confrontavam com o problema ético da clonagem. E todos se recordam, por exemplo, o próprio
pai do Bebé Poveda, do primeiro Bebé Poveda, que punha claramente a questão da inibição da investigação, da interrupção da investigação. A revista Nature, por exemplo, introduziu a questão da moratória na investigação, para que se criasse mais conhecimento antes de prosseguir a investigação. E era do Reino Unido que vinha a voz dissidente um tal Wolpert, que dizia que, no fim de contas, tudo isto são balelas, era a expressão dele, e a questão da dignidade humana é uma profunda hipocrisia. Perante isto que nos desafiava a todos, houve entre nós um político, Mariano Gago, que tinha colocado a ciência no centro da agenda política e queria converter em agenda social, que, com total afoiteza, lançou um imenso debate sobre a clonagem. Debate que ele dirigiu e debate que, em Lisboa, numa sala muito maior e com muito mais gente do que esta, ele moderou. E no termo desse debate, quando o conflito de posições tinha sido extremo, ele introduz uma expressão que não é originariamente dele, mas que politicamente tinha muito significado na altura, em que ele termina dizendo: o caminho será o que formos construindo, mas há um ponto de partida essencial. Não há nenhum perigo no conhecimento, todo o perigo está do lado da ignorância. Isto foi essencial porque libertou verdadeiramente a ideia do conhecimento. O conhecimento passou a ter valor ontológico quase naquilo que era a criação de uma modernidade que era transposta para o cidadão comum, que era transposta para o nosso cotidiano, era a forma de crescermos independentemente dos riscos, independentemente dos perigos. E foi esse caminho que foi sendo feito e que permitiu que nós todos, hoje mesmo, sejamos testemunhas reais, concretas, de que o conhecimento gera felicidade. O conhecimento é multiplicador de felicidade. Porventura, cada um de nós aqui sentado ou aí sentados já pode ser testemunha real disso mesmo. Já teve a noção de momentos felizes a partir daquilo que foi o benefício que retirou da evolução do conhecimento e do conhecimento científico. Então falta cumprir um desafio de Mariano Gago, que é o de dar ao conhecimento e à ciência, na dimensão com que ele a incorporou na agenda política, a expressão universalista, isto é, a expressão verdadeiramente social. Fazer com que a ciência seja um tema da cidadania, seja uma questão, seja uma matéria de todos nós e de cada um de nós. E então talvez seja esse o caminho, que é justamente o de nos colocarmos perante hoje uma questão nuclear, que é perante a vertigem na procura da verdade, uma boa vertigem, uma vertigem essencial a reclamar de nós todo o apoio cívico, cidadão e culto, que a par dessa vertigem, nós, cidadãos, sejamos capazes de encontrar, não direi um limite, mas um concurso de ideias, um concurso de pensamento, um concurso de responsabilidade, em que nós possamos dizer que, a par da bondade, da vertigem, da procura da verdade, haverá sempre que estabelecer-se a garantia da realização da ideia última de felicidade, para podermos responder a Émile Zola que a ciência não terá prometido a felicidade, mas que na procura da verdade se compromete ela própria com o encontro da felicidade. E é esse caminho de expressão social da ciência que nós temos de construir. Não está entre nós Pedro Brunhosa, então deixem-me ser eu a trazê-lo. Afinal de contas, o que é que nós temos que dizer como imperativo a pôr a nós próprios? Apenas isto. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Muito obrigado. Obrigada, Álvaro Labrinho Lúcio. Eu vou passar a palavra. Estou a seguir, na verdade, a ordem daqui da direita para a esquerda. Deste lado da mesa é assim que se vê, é da direita para a esquerda. Com a Célia Reis. Na verdade, não está cá o Pedro Brunhosa, faltava dar essa explicação e, portanto, quem está aqui ao meu lado não é o Pedro Brunhosa, como já todos repararam, é o João Vieira, que falará a seguir. Célia. Muito bem. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade, portanto, de participar neste painel e, acima de tudo, de representar o género feminino do debate. E queria começar por dizer que alguns dos pontos que me preocupam enquanto mulher, mãe e também gestora de uma empresa com 1.500 pessoas em Portugal. Em primeiro lugar, nós temos vindo a desenvolver um conjunto de programas e iniciativas, mas é necessário apelar aos jovens numa perspectiva daquilo que é a motivação da vocação da ciência.
E hoje aquilo que eu assisto junto dos jovens é, de facto, a mobilização da vocação para a ciência, traduz-se ela num engenheiro, traduz-se ela num cientista. Isto está muito ligado a quê? À falta de imagem, e eu vou dizer tal como penso, de marketing e de sucesso que um cientista e que um engenheiro pode ter, seja numa empresa, seja na sociedade como um todo. Acrescenta-se a isso, efetivamente, ao terror que todos nós incutimos sobre a matemática aos nossos jovens. Eu tive a oportunidade de estar também a falar para uma audiência com um escalão etário bem mais jovem, e eu estive-vos a dizer que não aceitem dizer-vos que vocês não são bons em matemáticas. Matemática é apenas lógica, é o exemplo mais puro da inteligência. Portanto, quando vos dizem que a matemática é difícil e que vocês não conseguem aprender matemática, simplesmente estão a dizer que vocês não são inteligentes. Não aceitem essa designação, revoltem-se contra ela e mostrem que o contrário é a verdade. E, portanto, isto é bonito dizê-lo e lançar este repto aos jovens, mas depois precisa de ter toda uma máquina, e chamemos máquina exatamente a instituição, o processo, o sistema em si, que faz com que isto passe a ser uma realidade. Aplica-se também, portanto, às senhoras, e passo a tocar o género, é necessário continuar a motivar que a engenharia e a ciência, portanto, não é uma atividade de homens. Aliás, eu diria que, olhando para a população, pelo meu olho estatístico, eu quase diria que as senhoras estão em maioria aqui na assistência. E, portanto, nós somos, portanto, quando temos que promover e utilizar o ativo que são as senhoras nas instituições de ensino, na sua promoção para as universidades, da sua adoção da carreira, seja dentro de uma empresa, seja dentro, portanto, de uma carreira científica, uma vez mais, é preciso dar o testemunho em como é possível. É possível fazerem isso e continuarem a ser mães. Eu sou mãe de 2 filhos fantásticos e um marido que adoro. E, portanto, é possível conjugar isso com uma carreira de sucesso. Temos que fazer escolhas, temos que fazer sacrifícios, mas o sucesso, tipicamente, é o corolário de muito, muito trabalho. E isso também é uma realidade que eu associo ao tema da exigência que todos nós temos que integrar. Queria, para concluir e não abusar dos 5 minutos, dizer ainda, portanto, da integração. O Dr. José Manuel Mendonça fez um comentário que eu tomei nota, que é investigação aplicada à aplicável. E isto remete, efetivamente, para uma outra área que é crítica, que é o trabalho de equipa e integração vertical, que é impreterível estabelecer entre as empresas, as universidades, os politécnicos e, sim, o ensino superior, se queremos atacar o tema das vocações e, se calhar, até vir um pouquinho mais atrás. E, de facto, isto hoje, todos estamos a falar, mas é preciso passar para a operação. Portanto, começar a fazer, entrarmos no dia-a-dia, portanto, para a semana, segunda-feira, o que é que eu vou fazer com isto? E depois, a seguir em junho, o que é que eu faço? E em setembro vamos meter resultados. E, portanto, eu continuo a dizer que nos falta, eu sinto falta, enquanto empresa portanto, e fortemente implicada na mobilização e no que podemos contribuir para o nosso país, sinto a falta de um programa operacional. Aquilo que eu tenho na minha empresa, que partilho com as minhas equipas e que digo, hoje a gente vai fazer isto, amanhã vamos fazer aquilo, reunimos daqui a um mês, avaliamos resultados e continuamos. E, portanto, isto precisamos, se queremos fazer acontecer esta parte, considero que efetivamente é crítica, portanto, para termos resultados daqui a algum tempo. Queria concluir sobre o tema da mobilidade. É bonito dizer que a ciência portanto, coloca os portugueses em contacto com o mundo e o mundo em contacto com os portugueses. Eu, às vezes, tenho uma ambição menor, que era colocar os portugueses em contacto com Portugal. Nós somos um país de pequena dimensão e nós temos uma dificuldade terrível, terrível e angustiante em sair dos grandes centros e irmos para a periferia.
Ainda que lá existam excelentes universidades, ainda que lá existam as infraestruturas necessárias para qualquer um de nós levar uma vida útil, feliz e colaborativa. Eu queria dar um exemplo concreto e, aliás, eu penso que alguns de vós têm acompanhado o nosso trabalho. Nós tomámos há uns anos a decisão de construir um centro de desenvolvimento da engenharia de software no Fundão. Posso-lhes dizer que toda a gente nos chamou que, entre ser louca, que só uma mulher é que podia pensar numa coisa destas, etc, etc. Portanto, foram a longa lista de comentários. O que é certo é que, a partir de nada, e com uma excelente parceria com a Universidade da Beira Interior e com o Presidente da Câmara do Fundão, hoje temos mais do que 300 engenheiros a trabalhar no sítio, antes aquilo ali era ou nada. Portanto, à parte de haver a universidade, não havia, não estamos a falar de call center, estamos a falar de engenheiros altamente qualificados a desenvolverem software, portanto, da melhor qualidade para grandes empresas, para grandes multinacionais, que nos enche de orgulho a todos. E, portanto, qual foi a grande dificuldade? Foi mobilizar os séniores, que não havia nas regiões, porque os júniores nós criamos em parceria com as universidades e com os politécnicos, foi mobilizar os séniores para irem para lá. Não vos passa pela cabeça, e no final do dia terminamos no Vil Metal, que é quando já esgotámos os argumentos da qualidade de vida, portanto, ir a pé para o emprego, estar em casa às 6 horas para dar um beijo no filho, na mulher, etc., no esposo, portanto, sem passar 2 horas no trânsito, que é que isso nos acontece a todos por viver na cidade. As pessoas no final do dia, é de facto, e temos que dizer assim, é preciso pagar-lhes para elas saírem das cidades e irem para sítios que efetivamente têm condições impecáveis. E, portanto, eu gostava de terminar. Antes de falarmos, nós devemos ter ambições grandes, mas depois também concretizá-las e executá-las. E vamos falar de colocar Portugal no mundo, vamos falar também de colocar portugueses em Portugal, fora daquilo que são os grandes centros, junto das pequenas aldeias, das pequenas vilas, porque há lá pessoas e há lá, de facto, infraestruturas montadas de politécnicos que precisam ser utilizados e rentabilizados. Obrigada. Muito obrigada, Célia Reis. Eu vou passar a palavra ao João Vieira, que é professor na Escola Secundária Dona Maria II de Braga. Então, bom dia, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que me estão a dar e, sobretudo, não representar apenas a Escola Secundária Dona Maria II de Braga, mas todas as escolas do país, em meu nome. E falar-vos um bocadinho daquilo que é a realidade atual das escolas, daquilo que se faz nas escolas, e contrariar, já agora, o professor dizendo que há muito trabalho que se faz com universidades, e desde o básico até ao secundário. Já vou contar algumas partes destas parcerias. Dizer-vos, antes de mais, que é uma honra estar aqui. Eu privei algumas vezes o professor Mariano Gago, é uma honra estar aqui hoje. E, sobretudo, dizer-vos que há uma escola antes do professor Mariano Gago e depois. E essa escola hoje é uma escola Ciência Viva, é uma escola ligada ao projeto Ciência Viva. É uma escola que se mobiliza à volta da ciência e que tem uma capacidade de produzir ciência muito diferente daquela que se fazia quando eu era também estudante e quando eu era aluno. Eu passo... A maior parte de vocês não me conhece, eu passo muitas das minhas horas em que não estou a lecionar na escola. Algumas de noite, eu já vos explico também porquê. E, portanto, passo lá com os meus alunos. Aliás, fiz questão de trazer alguns dos meus alunos que estão sentados na plateia. E queria-vos falar um bocadinho disso, porque acho que é uma oportunidade única para falarmos um bocadinho daquilo que se faz nas escolas e, sobretudo, da possibilidade que as escolas têm de formar cientistas. Aliás, fala-se muito das universidades, da ciência das universidades, e eu acho que os verdadeiros cientistas se fazem na escola. Muitos dos cientistas que hoje estão sentados cá e estão nas universidades nasceram porque alguém conseguiu, numa escola, motivá-los para a ciência, desafiá-los para a ciência e pô-los a fazer ciência. E então eu dizia-vos o seguinte: eu há 20 anos que comecei a fazer ciência no programa que se chamava ainda Astronomia na Praia. Fui desafiado, era um telescópio, um modelo russo, numa caixa que parecia mais um míssil, e mandaram-me para as praias fazer astronomia, e desde aí que o faço com muito gosto. E algumas vezes, em Moledo, visitado pelo professor Mariano Gago, que fazia questão de ir às sessões e estar connosco na praia a falar de astronomia. E, portanto, esse gosto vem desde sempre, e, portanto, desde sempre que eu tento levar isso
com todo o empenho e fazê-lo isso com os meus alunos. Nos últimos anos, nós temos na escola um conjunto de trabalhos que são muito interessantes e que pretendem, ao longo de um ano, desenvolver projetos de ciência. Ou seja, os alunos têm liberdade, desde as ciências sociais às ciências duras, como alguém dizia há pouco, de fazer ciência. E é muito interessante porque essa ciência que se faz, muitas vezes, é embrião para depois no ensino superior, alguns deles programarem algumas das suas licenciaturas, dos seus doutoramentos, dos seus mestrados, e muitos dos nossos alunos, alguns já com formação superior terminada, hoje continuam a trabalhar nas áreas que inicialmente fizeram no secundário. Isso é muito interessante. Dou-vos, por exemplo, não sei se é do vosso conhecimento, mas o Ciência Viva apoia uma atividade que decorre esta semana e que está a decorrer nos Estados Unidos, que é o IntelliSEF, que é a maior feira de ciência do mundo. O Ciência Viva e a Fundação da Juventude têm 2 grupos de alunos a participar. Eu estive em maio, em Phoenix, com um grupo de alunos. Pela primeira vez, Portugal, em 24 anos, ganhou um grande award nessa feira, que é a maior mostra de ciência do mundo, com um projeto de astronomia. E esperamos este ano, hoje, esta semana está a decorrer, eles devem estar a ser avaliados agora pelos júris, e dizer, aproveitando que está cá o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, que é muito importante apoiar este tipo de participações. O aluno, depois de ir e quando volta, é um aluno completamente diferente. O contacto que tem com outras realidades, com outros projetos, com outras... O sentimento de apoio que tem, por exemplo, os projetos americanos em que instituições privadas apoiam financeiramente os seus desenvolvimentos, é muito importante para nós percebermos as dinâmicas que estão lá fora. E, portanto, o ano passado nós ganhamos um grande award, os alunos mudaram radicalmente, alguns já estão no ensino superior, e este ano continuamos a ter 2 equipas, e para vos dizer que alguns países do nosso tamanho têm 7, 8, 10 equipas, e seria muito importante levarmos cada vez mais alunos. E quando digo Intel, digo o EUCIS, por exemplo, que é a Final Europeia de Jovens Investigadores. Eu estive também no Brasil na Mostratec em outubro, que é a maior feira da América do Sul, e, portanto, é muito importante que o poder político perceba que é preciso apoiar a dinamização da ciência e depois fazer com que os nossos alunos tenham contacto com os outros alunos e perceberem também eles, lá fora, aquilo que se faz nessa vertente. E também dizer-vos, porque há bocado disse que ia dizê-lo, que nós em Braga temos uma parceria, está cá o reitor da Universidade do Minho, e nós temos um grupo de 18 grupos de alunos que estão incluídos em equipas de investigação, alguns como observadores, outros integrados mesmo nas equipas, e estão a fazer trabalho de investigação no ensino superior. Ou seja, alguns dos projetos que nós fazemos incluem alunos em equipas de investigação. E este trabalho também é muito importante porque há uma abertura, agora, hoje, do mundo universitário a acolher esses alunos. Os próprios investigadores gostam de ter esses alunos. Isso tem uma razão também, que é cativar os alunos depois para os seus cursos, para as suas universidades, mas tem a mais-valia de permitir aos alunos um contacto extraordinário com o mundo da ciência, com aquilo que é tecnologia, e depois abrir-lhes os horizontes para que possam fazer coisas completamente diferentes daquilo que fariam no dia-a-dia. E posso-vos garantir, a minha experiência, eu coordeno projetos que vão desde a astronomia à biologia, passando pelas ciências sociais, portanto tenho coordenado projetos de muitas áreas. Devo dizer-vos que o grau de imaginação, o grau de capacidade que eles têm de ver o mundo, a visão fora da caixa que eles têm, ajuda muitas vezes os próprios investigadores a verem de forma diferente. Às vezes colocam questões que o próprio investigador não se colocava a ele próprio e, portanto, eu assisto de vez em quando a alunos a fazer perguntas e colocar o investigador numa situação de, bem, eu nunca tinha pensado nisto e, portanto, é esta parte, é esta mensagem que eu queria deixar. Em Portugal há um conjunto enorme de concursos de ciência, por exemplo, há o prémio da Fundação Irídio Pinho, que vai desde o pré-escolar até ao secundário, e que tem ajudado financeiramente também as escolas, porque os prémios são prémios muito bons em termos financeiros, e que têm feito com que as escolas também tenham essa possibilidade de ir buscar algum dinheiro para depois poderem criar algumas dinâmicas, e, portanto, há um conjunto de participações. Agora, o que não há, e sabendo eu que estou cá representante do Ministério da Educação, ainda é um apoio direto ao professor, ao tempo que o professor disponibiliza. Das duas, uma. Ou é alguém como eu, que de forma muito voluntária, dedicada e usando do tempo que devia estar com a família, também tenho 2 filhos, uma esposa espetacular, mas tenho que fugir de casa muitas vezes e tenho que não estar, e ela está a reclamar porque eu tenho que ir buscar o filho à escola, eu estou na escola, até me esqueci que eu tinha que ir buscar, e, portanto, o Ministério tem também essa obrigação de olhar para as escolas dessa forma e abrir a possibilidade de os professores terem horas, terem espaço para poderem, com os alunos, desenvolverem este tipo de projetos e de áreas, que muitas vezes, devo-vos dizer,
é o embrião para o tal gosto da matemática. Eu vou-lhe, só para terminar, não sei se tenho ainda algum tempo, pronto, dou-vos um exemplo. Os meus alunos, há uns anos atrás, decidiram fazer um projeto na área da astronomia, queriam medir a temperatura de estrelas. E medir a temperatura de estrelas é medir a temperatura de alguma coisa que está a uns anos-luz. E parece uma coisa absolutamente complexa, não é? E quando perceberam, eu diria assim mesmo, a banalidade matemática e física que têm que recorrer para conseguirem extrair a temperatura de uma estrela, perceberam, alguns deles, que afinal é assim tão simples, não é? É tão fácil. E, portanto, é isto que eu deixava como mensagem, para que percebam que, primeiro, nas escolas secundárias e nas escolas básicas se faz ciência, que nas escolas básicas e secundárias se está a trabalhar com os politécnicos, universidades e com empresas. Há muitas empresas envolvidas nos nossos projetos, portanto, algumas que financiam porque também têm interesse em retirar alguma coisa daquilo que nós fazemos nas escolas e, sobretudo, deixar uma mensagem sobretudo aos docentes, aos professores, alguns estão cá presentes, que é preciso continuarmos a acreditar na ciência. Fazer ciência desde a idade mais básica é algo que vai, com certeza, fazer com que no futuro tenhamos mais cientistas. Muito obrigado. Muito obrigada, João Vieira. Onde é que estava quando eu andava no liceu? Vou passar a palavra ao Miguel Santos, é diretor de desenvolvimento da Bosch Portugal. Muito boa tarde. Agradeço o convite mais uma vez e vou tentar dar um testemunho daquilo que se passa em Braga, do que se está a passar e do que aconteceu naquela empresa em Braga e na Bosch aqui em Portugal, que continua a crescer, não só em Braga, mas também em Ovar e em Aveiro. Eu sou responsável pelo desenvolvimento em Braga e sou responsável por um departamento que no último ano cresceu 100%, por isso é uma coisa muito estimulante. É um prazer ver que áreas de conhecimento que são verdadeiramente difíceis de imaginar que poderíamos estar a desenvolver neste momento, eu estou a falar da óptica física, do desenvolvimento de software, da cibersegurança, temas que hoje em dia são verdadeiramente desafiantes e nós temos todas essas temáticas neste momento a ser desenvolvidas em Braga e também em Aveiro. Aveiro tem um grande centro de desenvolvimento também e tem outro tipo de produtos, produzem as caldeiras, antigamente e ainda hoje conhecidas por Vulcano. Nós em Braga começamos em 90 como uma fábrica de autorrádios. Na altura o nome era Blaupunkt, por isso era o brand que tínhamos. Era um produto relativamente simples, com muita mão de obra intensiva. O produto foi evoluindo, foi se tornando mais complexo, mas nos últimos 4, 5 anos a empresa decidiu fazer uma aposta estratégica de diversificação e entrada noutro tipo de produtos, com maior complexidade, e neste momento estamos a produzir sensores, e estamos a produzir e a desenvolver, que essa é que é a grande novidade, coisa que conseguimos depois de muita insistência. Por isso foi um percurso que não foi fácil. A Alemanha não nos reconhecia com as competências necessárias, nós tivemos que demonstrar, provar. E uma coisa que ajudou bastante, eu devo deixar esse testemunho aqui, foi o projeto em parceria com a Universidade do Minho, que começou em 2011, em que, na prática, conseguimos efetivamente ir buscar e ter competências que nos faltavam, por isso a Universidade ajudou imensamente, e também a forma como os nossos parceiros alemães começaram a olhar para nós, conseguimos cativar e formalizar e arrancar com um projeto de inovação de grande dimensão. Estamos já no segundo e estamos já a pensar no terceiro. Neste momento, só para terem uma ideia, nós estamos a desenvolver sensores para a condução autónoma, coisa que era inimaginável há 20 anos atrás, quando a fábrica arrancou e basicamente era a mão de obra intensiva a razão da fábrica existir em Portugal. Neste momento, a razão da fábrica estar a crescer como está é que, efetivamente, na Europa não é fácil encontrar em determinadas áreas do conhecimento, como a inteligência artificial, por exemplo, é muito difícil encontrar engenheiros competentes e nós, felizmente, ainda os temos em Portugal.
Agora, o desafio, passando diretamente para os desafios que vamos ter pela frente, é como manter estes engenheiros que estamos neste momento a formar. Por isso, como disse há bocado, é muito fácil para o primeiro emprego, para quem quer começar a trabalhar, aceita tipicamente qualquer salário. Isso não é difícil, qualquer condição de trabalho, porque não é só o salário que conta. Mas quando as pessoas começam a ganhar conhecimento, quando começam a ser contactadas por outras empresas, o que é perfeitamente normal nos dias de hoje, LinkedIn e outros meios de pitching social, é inevitável que as pessoas com condições muito melhores noutros países se sintam tentadas a ir para esses países. Eu, infelizmente, já tenho alguns casos em que isso aconteceu, não são muitos. Também temos casos em que conseguimos recuperar engenheiros que tinham saído. Agora, as empresas têm que ter uma estratégia muito clara de valorização das carreiras, principalmente carreiras em que temos engenheiros de nível mais alto. E é isso que nós queremos ter, e é esse o caminho que queremos. Temos que acompanhar isso com uma evolução de carreiras e com um reconhecimento dessas carreiras. E eu penso que aí as empresas, e de uma forma geral, não estamos ainda preparados para esse novo paradigma. E é um risco enorme, porque depois de conseguirmos o mais difícil, que é convencermos os parceiros alemães que vale a pena investir em Portugal, e eles estão completamente convencidos neste momento, nós temos que garantir que depois da aposta não começamos a perder os engenheiros que estamos a formar. E para formar um engenheiro, para que ele esteja 100%, digamos, consciente e a dar o seu máximo, digamos assim, não é 1 ano nem 2, são precisos anos de trabalho. Há determinadas ferramentas, como, por exemplo, na engenharia mecânica, um engenheiro até dominar as ferramentas de software que são utilizadas, normalmente 2, 3 anos são necessários. Felizmente, e aqui posso partilhar também uma boa prática que temos com a Universidade do Minho, estamos a conseguir incorporar nos currículos da Universidade, e esse é um exemplo que eu acho que devemos seguir e devemos apostar cada vez mais nisso, determinadas ferramentas que são usadas na indústria. Eu dou o exemplo, por exemplo, do CATIA e em vez do SolidWorks, que é tipicamente aquilo que é usado, e para a Universidade é exatamente o mesmo. Para o aluno é uma grande vantagem porque está a formar-se com uma ferramenta que depois pode utilizar na indústria. Este é um exemplo de algumas coisas muito simples que podem ser feitas. Nós estamos a fazê-lo especialmente com a Universidade do Minho, mas não é exclusivo à Universidade do Minho. Nós temos também programas com a Universidade de Porto em menor escala. A Universidade do Minho é por razões de proximidade e naturalmente porque fizemos aqui e desenhamos um programa de inovação bastante bem construído e bastante ambicioso. Agora, os desafios começam agora, porque esta fase de convencer os parceiros passou, agora temos que sustentar o crescimento e manter as pessoas, os doutorados. Nós temos neste momento, na Bosch, em Braga, temos 7 doutorados, na minha área são 4, queremos continuar nesta aposta, é a aposta certa, e dessa forma conseguimos cativar e conseguimos criar novos centros de área de conhecimento. Eu vou-vos dar um exemplo nesta área do Deep Learning e do Machine Learning. A Alemanha está a apostar fortemente nisso, mas a limitação de recursos existe e estamos a considerar Portugal, Braga ou Porto. Não está definida a localização, também devemos ser flexíveis e devemos também encontrar a localização certa para atrair as pessoas, não necessariamente só os portugueses. O novo paradigma tem que ser esse. E isso vai envolver uma mudança a nível do pensamento das empresas, porque tipicamente o pensamento é mão de obra barata, vamos continuar a ser competitivos com a mão de obra barata, mas isso não chega. Isso pode ser um fator de decisão quando estamos a competir, por exemplo, com a Hungria, com países em que tipicamente a mão de obra é mais barata do que noutras áreas da Europa, na Alemanha e noutros países, mas isso não chega. Eu acho que o que vai fazer a diferença é realmente a competência e o conhecimento. E aí, efetivamente, nós estamos neste momento a beneficiar do investimento feito há 20, 30 anos atrás, porque
porque nós vemos a forma como integramos os nossos engenheiros e apercebemos que em muitas áreas eles estão efetivamente a trabalhar, não com 2 ou 3 anos, só em ferramentas mais específicas, isso é necessário, mas em muitas outras áreas eles dão um rendimento muito rapidamente, têm uma versatilidade, uma capacidade e um conhecimento, uma preparação, como há 20, 30 anos temos que reconhecer que não tínhamos. Um outro desafio que eu lanço aqui é na estratégia para o país. Eu vi há 2 dias uma notícia interessante. A condução autónoma, como já se aperceberam, é uma realidade que vai acontecer. Não há volta a dar. Tem muitos benefícios. As pessoas em vez de estarem a conduzir, podem fazer outras coisas no carro. O carro passa a ser o third living space, que é o nosso moto em Car Multimédia. O carro passa a ser um local de lazer ou em que a pessoa vive e não está apenas a conduzir. E isso traz imensos desafios tecnológicos. Os sensores e a inteligência artificial necessária para que isso seja uma realidade está muito longe de existir. Por isso é uma enorme oportunidade. A Coreia do Sul decidiu recentemente construir uma cidade que vai ser dedicada, ou não é propriamente uma cidade, é uma simulação de uma cidade, mas com uma grande dimensão, completamente dedicada para testar e validar e para simular todas as situações relacionadas com a condução autónoma. Isto é uma ideia que tem a ver com uma tecnologia, tem a ver com um novo paradigma que vai surgir, mas que vai mover muita energia, digamos assim, e se calhar Portugal tem que descobrir quais são os seus nichos e quais são as suas áreas em que quer realmente investir e criar as infraestruturas para isso. Por isso eu terminava com este desafio, com um exemplo concreto, mas que o nosso país, com o potencial que tem, com certeza que vai descobrir a sua vocação e é isso que eu teria para dizer hoje. Ui, condução autónoma. Uau. Tens ali. Antes de passar a palavra ao Manuel Carvalho da Silva, eu quero fazer aqui o meu papel de coelho da Alice no País das Maravilhas e dizer estamos atrasados. De facto, eu tenho aqui não um relógio, mas um telemóvel e é um bocadinho dramático. Por favor, Manuel e Nicolau, tu ficas em último lugar, que é para não poderes dizer tudo aquilo que queres. Obrigado. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite para aqui estar, saudar todas e todos os presentes e deixar-vos desde já, nesta curta mensagem, uma nota prévia. Quando o Sr. Ministro me desafiou, eu disse-lhe, mas eu sou um cientista atípico em função do que está mais ou menos instituído. E, portanto, para mim há uma preocupação, há uma presença contínua de cruzamento, de articulação, de preocupações que vêm do conhecimento científico e do conhecimento empírico, destes quase 52 anos de trabalho por conta de outro em que já levo, foram bastante vividos e quase 30 deles como sindicalista em tempo ativo. Sou seguramente dos portugueses que conhece muitos espaços de trabalho. Também conheci o nascimento da Blaupunkt e da Bosch em Portugal, com histórias lindíssimas, aliás. E pronto, queria deixar aqui 3 ou 4 mensagens muito rápidas. Imaginei o que o professor Sobrinho Simões viria dizer, não é? E o que é que me apetece aqui deixar-vos? A ciência ao serviço das empresas, da economia, da sociedade, tem sempre de ser vista como um todo. E, por exemplo, a minha grande preocupação, enquanto elemento ativo do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, a nossa preocupação em relação às ciências sociais leva-me a dizer, os projetos, ao terem a necessidade desse todo, têm ou devem ter sempre, mesmo nas empresas, incorporação de preocupações ou de campos de intervenção que são das ciências sociais. Portanto, num mundo em que, como era dito, as tecnologias, não é, são aí instrumentos extraordinários, mas que não sejam mais que isso,
que sejam o mais possível, o melhor possível bons instrumentos, que sejamos capazes de articular, mas, como dizia o professor Sobrinho Simões, nós temos aí a sociedade são as empresas, as instituições, as organizações, as pessoas, individual e coletivamente, e as áreas diversas de intervenção na sociedade. Ora bem, a partir daqui, eu acho que nós precisamos, em Portugal, e este é um desafio, era um tópico que queria deixar com força, de conhecer melhor a sociedade portuguesa. Eu acho que temos déficit de investigação e de conhecimento daquilo que é a sociedade portuguesa. A investigação está debaixo de determinadas balizas, não é? E muitos investigadores são convidados quase, forçados quase a desenvolver trabalho, a desenvolver projetos que às vezes se distanciam das realidades mais profundas da sociedade portuguesa. São obrigados a determinados condicionalismos, que não vou estar aqui a mencionar. E há temas prioritários na sociedade portuguesa que não podem ser abandonados. E há outra coisa que eu acho que também devemos registar, é que há mais interesse e atenção sobre a realidade portuguesa do que aquilo que parece. E há, em muitos casos, déficits de exposição do nosso conhecimento sobre a nossa realidade. Portanto, repito, eu considero que há déficit de conhecimento e de observação da sociedade portuguesa, e aqui uso a interpretação do Sobrinho Simões acerca da sociedade, mas nós podíamos produzir mais. E temos necessidade de expormos mais aquilo que fazemos. E, por exemplo, nós não podemos deixar que a realidade portuguesa seja vista a partir daquilo que instituições externas ou funcionários de instituições externas, com uma sabedoria que a gente não percebe bem qual é, determinam sobre Portugal. E depois saem, às vezes, algumas maldades bem duras que se poderiam evitar. E o outro aspecto é o desafio a um conceito, neste mundo em que vivemos, recentrar o conceito de internacionalização, com o nosso posicionamento na Europa, no mundo, etc. Mas internacionalização não pode ser uma integração, e muito menos integração acrítica em relação às lógicas que estão dominantes. Portanto, quanto ao colocar o conhecimento ao serviço dos objetivos do desenvolvimento da sociedade, temos de trabalhar a agenda, a noção dos tempos, dos tempos e dos apelos que nos são feitos nesses tempos. O que é imediato, o que é prazo. E, por exemplo, quando nos submetemos em excesso aos apelos vindos da economia, entre aspas, às vezes estamos piados para ver o futuro. É preciso abrir muito mais. Por exemplo, a financeirização da economia e a mercantilização do trabalho negam o coletivo e negam o futuro em várias dimensões. E observações aqui deixadas pelo meu antecessor são muito, muito oportunas. Portanto, é isto, e termino com uma referência às políticas públicas. Eu acho que o Sr. Ministro, na sua agenda, tem mostrado sinais de preocupação. Nós acho que também temos políticas públicas que estão, em alguns aspectos, excessivamente dependentes da agenda europeia, da ideia dos globais em que vivemos, e observou-se ao longo dos últimos já longos anos uma depauperação de centros de investigação que a administração, de centros de produção de conhecimento importantes que a administração tinha. Um destes dias dizia, não é? A mim preocupa-me quando às vezes um amigo diz: este trabalho de investigação está a ser feito pelo secretário de Estado ou pelo ministro que está ali a fazer umas contas no computador e tal. Isto não pode ser. Com isto não quero dizer que o formato tenha que ser o mesmo anterior. Talvez sejamos desafiados
a um novo interface entre, eu julgo que estamos desafiados a um novo interface entre as universidades e a administração pública, e penso que é possível fazer muito nestas áreas, em todas, também na área das ciências sociais, e identificando temas que são absolutamente prioritários na nossa vida, que marcam o nosso dia-a-dia. E, portanto, era isto que eu queria aqui muito rapidamente partilhar convosco, como preocupações, e dizer que me parece importante uma atenção redobrada das universidades aos programas curriculares, as formações, a necessidade de discussão das formações para a interpretação da sociedade e para a tal aquisição de competências, de saberes ao longo da vida, mas descartar essa ideia de que, por exemplo, para o mundo do trabalho se preparam pessoas em qualquer plano e põe-se aqui a produzir a 100% e com toda a precariedade amanhã saltam e produzem ali a 100%. Isto é uma aberração, isto não dá, não se ajusta à realidade concreta de empresas numa perspectiva de contribuição, de estruturação para o desenvolvimento da sociedade e, portanto, daí o relevo também que queria reforçar ao combate à precariedade, que o Sr. Ministro também na sua exposição aqui nos trouxe, à precariedade desde logo nesta área. Eu acho que, como disse o Sr. Ministro, é mesmo uma vergonha e deve ser uma vergonha nacional assumirmos para corrigir, não é para nos estarmos a penitenciar, mas para corrigir a precariedade em que milhares e milhares de investigadores portugueses, muito bem preparados, do melhor que existe nas mais diversas áreas, a que estão sujeitos. Isto não pode ser. Temos que ter uma outra atitude em relação às capacitações da sociedade para utilizar o melhor das gerações mais jovens. Elas são indispensáveis e, portanto, muita atenção também às questões que foram colocadas de olharmos as carreiras no espaço da construção do trabalho, da investigação científica, mas olharmos as carreiras numa perspectiva geral e, em particular, da articulação que o mundo da ciência, neste caso, tem que fazer com as empresas. Era isto. Eu espero ter instabilizado alguma consciência e, se o fiz, já fico contente. Obrigado. Obrigado, Manuel Carvalho da Silva. Agora eu ia passar a palavra ao Nicolau Santos, mas acho que já não há tempo. Portanto, tens aí o texto escrito, podes mandar fazer umas fotocópias. Vá, podes falar. Eu estava com essa ideia e queria começar por saudar, obviamente, o Dia dos Cientistas, nas pessoas todas aqui presentes, no Sr. Ministro, na Rosalia Vargas, pelo extraordinária alma que dá a estas atividades, e à Elizabeth pelo extraordinário discurso que nos trouxe aqui e que muito nos motivou. E saudar também os meus colegas de painel e, sobretudo, a sua educação, porque os meus colegas de painel fizeram um notável esforço de intervenção numas cadeiras que são manifestamente desadequadas para fazer intervenções e, portanto, eu tenho dois problemas científicos para resolver desde que estou aqui. O primeiro é como é que se fala nestas cadeiras assim, e não vou falar assim, vou-me levantar. A segunda é que e seguindo o exemplo que estava a dizer o professor Sobrinho Simões, podia-se já pensar em alguma parceria, não sei se pública ou privada, privada-privada, pública ou pública, entre o Hotel Rivoli e a TAP. A TAP manda para cá aquelas cadeiras de classe económica que são bastante direitas e desconfortáveis e dá para falar, e levam estas que para viajar devem ser boas. A segunda questão que eu gostava aqui de dizer, o outro problema científico que eu tenho é que, obviamente, depois de vários cientistas terem aqui falado, um jornalista que não percebe nada de ciência e que ainda por cima, o último a falar, tem, obviamente, o dilema que teve o Richard Burton quando, depois de ter casado pela terceira ou quarta vez com Elizabeth Taylor, disse aos jornalistas que sabia o que tinha de fazer, sabia como devia fazer, mas não sabia como conseguiria tornar as coisas diferentes e, pelos vistos, rápido, ainda por cima, segundo aqui a nossa moderadora. E, portanto, este é um dos dilemas dos cientistas.
Gostava rapidamente de acrescentar o seguinte. Eu, quando comecei no jornalismo em 1980, contatava muitos empresários, a minha área é de jornalismo de economia, portanto, acumulo duas péssimas qualidades. Sou jornalista, ainda por cima sou de macroeconomia, que são duas coisas que não se recomendam, e quando se falavam com empresários ou gestores, ninguém, mas ninguém nos anos 80 falava, ou enfim, escapou-me, falava em investigação e desenvolvimento, inovação ou qualquer coisa assim do género. E mesmo os jornais dedicavam pouco ou nenhum tempo a isso. Hoje em dia não é assim, as coisas mudaram drasticamente e hoje em dia não se fala com nenhum empresário e falo de empresários dos setores também tradicionais, não são apenas tecnologias de informação. Falo dos setores de calçado, de vinhos, da cortiça, por exemplo, dos têxteis, onde toda a gente fala de inovação, investigação e desenvolvimento. E contrariando inclusive aquilo que foi dito pela nossa grande moderadora, hoje em dia, alguns dos cientistas portugueses mais conhecidos são mulheres, pelo menos daqueles que eu me lembro. Da mesa. Estou a ver ali a Elvira Fortunato e os seus transistores em papel. A Elvira Fortunato, que eu me lembro, já foi capa de vários jornais, primeira página de vários jornais, do Expresso foi seguramente, que isso me lembro eu, e portanto de outros jornais foi. A Maria Manuel Mota e as suas investigações sobre a malária, a Maria de Sousa, que é júri do Prémio Pessoa, que aliás foi ganha pelo professor Sobrinho Simões. Portanto, em matéria de investigação, acho que as mulheres estão muito bem representadas, ou então sou eu que estou a olhar para elas de maneira enviesada. Gostava de dizer, portanto, que as coisas mudaram do ponto de vista da relação das empresas com as universidades. Das empresas com as universidades, sim, em matéria de investigação e desenvolvimento. Na semana passada, a Mercedes-Benz anunciou um investimento em Lisboa, enfim, podia ter sido no Porto, mas foi em Lisboa, em que vai criar um centro de competências inovador para, precisamente, trabalhar naquilo que já foi dito, que é soluções tecnológicas para todo o mundo relativamente ao setor automóvel. E vem cá criar, não vem criar muitos postos de trabalho, mas vem criar postos de trabalho à procura de programadores informáticos portugueses. Bom, isto há uns anos era verdadeiramente impossível. E, portanto, só é possível isto ter acontecido porque, entretanto, foi criada uma massa crítica de pessoas nesta área que têm, como eles diziam, têm capacidade, estão focados nas necessidades, sabem aquilo que é necessário fazer e, portanto, são pessoas com que se pode contar para desenvolver este tipo de projetos. É de tal maneira que a Mercedes-Benz decidiu associar-se e patrocinar também o Web Summit do próximo ano em Portugal, o que não é um fator despiciante. A Siemens tem em Portugal variadíssimos centros de competência tecnológica e há outras empresas que vocês conhecerão muito melhor que eu, como a Nokia, Solutions Network, a Cisco, a Altran, a Ericsson, a Fujitsu, a Clerverti, a SAP, etc., que são todas elas empresas que têm os seus centros de competência cá. Há uns anos eu comecei, ia falando sobre inovação e fui convidado para começar a moderar conferências no Reino Unido, organizadas pela PARSUC, que é a associação que junta os investigadores e estudantes portugueses no Reino Unido. E devo dizer-vos que é um orgulho extraordinário ver pessoas que estão a desenvolver investigações nos mais diversos domínios, portugueses, e que pensam voltar a Portugal. E isso é verdadeiramente extraordinário. Os últimos pontos, para não ceder aquilo que a moderadora quer, é que o que é que isto nos diz? É que, em primeiro lugar, na relação empresarial com o mundo da inovação, da ciência, é que Portugal tinha uma vantagem geográfica em aproveitar a estratégia do nearshoring na Europa. Nearshoring, como saberão, é a deslocação para relativamente perto de centros de competências de empresas multinacionais que existem na Europa. Portugal tinha essa vantagem geográfica, mas faltavam-lhe algumas coisas para que se concretizasse esta estratégia. A outra que tinha era realmente a questão dos recursos humanos que existiam com competência e capacidade. Mas essas vantagens foram reforçadas nos últimos anos com a criação de um ecossistema que ajudou a isto. Nos últimos anos apareceu a Startup Lisboa, a Startup Braga, apareceram os centros de inovação tecnológica, lembro-me do Instituto Pedro Nunes, desenvolveram-se estes centros nas universidades, na Universidade do Porto, no Instituto Superior Técnico, na Universidade de Aveiro, na Universidade do Minho, etc. Portanto, começou-se a criar realmente um ecossistema, todo ele favorável à investigação e desenvolvimento e à inovação, à ligação às empresas.
O clique que faltava, do meu ponto de vista, foi termos ganho a corrida para a Web Summit, para a realização da Web Summit em Portugal durante 3 anos. A Web Summit chamou a atenção do mundo, sobretudo do mundo tecnológico, para que em Portugal se faziam coisas nesta área muito importantes e que tínhamos capacidade de dar resposta às solicitações e mais que tínhamos empresas nestas áreas muito competentes e já com afirmação internacional. Finalmente, um dos últimos pontos tem a ver com o facto de Portugal, nos últimos anos, ter conseguido também captar um fluxo turístico muito importante para o nosso país. Isso criou aquilo que era necessário para também tornar aprazível e convidativo para talentos de todo o mundo a vinda para Portugal, para trabalhar aqui e para quererem viver aqui. Os talentos podem vir para países desde que tenham também um ecossistema festivo, digamos assim, ou ambiental, que lhes permita viver agradavelmente em cidades portuguesas. E isso tem vindo a acontecer. E, obviamente, tudo isto não teria acontecido se não fosse a caminhada que foi iniciada a partir dos anos 80 com o então Ministro da Ciência, Mariano Gago, que revolucionou o setor, que permitiu que fosse constituído um grupo muito alargado de cientistas nas mais diversas áreas, cuja relação preço-qualidade é das melhores do mundo, e se há política estratégica que foi desenvolvida pelos governos portugueses de forma mais ou menos consistente ao longo de mais de 3 décadas, é esta. Os resultados estão à vista, vale a pena apostar na consistência, na coerência, a sua importância é inquestionável na própria melhoria da imagem de Portugal e na melhor defesa dos seus interesses, porque, como diz o atual Ministro da Ciência, não há soberania sem ciência. E quando cortamos na ciência, estamos a cortar na soberania. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu creio que vamos agora, creio, fazer um intervalo. É uma boa altura para mastigarmos tudo aquilo que já foi dito. Obrigada a todos por terem participado nesta sessão. Na próxima sessão, praticamente, quer dizer, a maioria esmagadora são mulheres, portanto, vocês vão ver a seguir. Não sei se digo.